Fala galera, tudo certo? Hoje eu vim compartilhar com vocês alguns pontos negativos da Meteor 350 da Royal Enfield, baseada na minha experiência com o modelo 2025. Não é um vídeo para descer o pau na moto, até porque eu curto muito ela, mas acho justo trazer algumas coisas que podem pegar de surpresa quem está pensando em comprar. Então, bora lá! Então, o primeiro ponto negativo é revisões não autorizadas. Logo de cara, a primeira revisão já me deu dor de cabeça. Então, sabendo que a primeira manutenção era com 500 km, e como eu rodo cerca de 60 km por dia, só indo e voltando do trabalho, eu basicamente peguei a moto no dia 27 de março e já corri para tentar agendar a revisão no dia seguinte. Mesmo tentando me antecipar, a revisão foi marcada para o dia 10 de abril, ou seja, eu fiquei com a moto parada por mais de uma semana para não ultrapassar o limite de 600 km da primeira revisão. Isso é algo que pode atrapalhar bastante se você depender da moto no dia a dia, e olha que eu estava super atento. Eu vou contextualizar um pouco melhor vocês sobre esses 600 km limite. Quando você vai na autorizada deles, as mecânicas para fazer a manutenção da sua moto, se você chegar com 100 a menos ou 100 a mais para fazer, então se você chegar lá com 400 eles podem fazer, e se você chegar com 600 é o limite. Acima disso você já, digamos assim, perde a garantia. Então, como eu estava dependendo 100% da moto para o dia a dia e era meu meio de transporte, eu fiquei bem frustrado com isso, né? Porque eu já tinha pegado a moto, já tinha feito tudo, estava emplacada certinho no meu nome. Só que essa revisão fez com que eu ficasse com a moto parada. E mesmo tentando marcar com antecedência, basicamente comprei a moto num dia e tentei marcar a revisão no outro, ou até mesmo no mesmo dia. E mesmo assim, eu consegui ir para uma data muito longe do que eu esperava. Eu esperava pelo menos conseguir levar no outro dia, ou sei lá. Mas eu acho que eles fazem isso também para manter as oficinas um pouco mais acessíveis, digamos assim, um pouco mais tranquilas para eles mesmos, para os próprios mecânicos da Royal Enfield. Cheguei, tinha 3 pessoas à minha frente, basicamente, e o atendimento lá foi rápido, não demorou tanto até, mas é algo sim que, se eles não se organizassem, talvez seria um pesadelo. Acho que essa organização poderia, ser um pouco mais eficiente, tendo em conta que eu, com a moto no dia 27, eu consegui só marcar pro dia 10. Enfim, esse é o primeiro ponto negativo. Segundo ponto negativo: o valor das manutenções. Esse ponto é algo que não vem só da minha experiência, e eu também vi em outros vídeos que o pessoal também não acha esse valor das manutenções acessível. Eu vou até deixar na tela a foto da tabela de preços atualizada, que eu peguei na própria concessionária quando eu retirei a moto. Para quem está acostumado com manutenções mais em conta, é bom se preparar porque o custo aqui é mais alto. Assim, pessoal, eu sei que tem gente que vai fazer manutenção por conta, vai fazer a troca do filtro e do óleo por conta também, vai fazer sozinho. Só que quando você começa a fazer essas coisas por conta, você acaba perdendo a garantia da moto, né? E sabendo que a Royal Enfield é uma marca nova no mercado, cara, qualquer BOzinho que der, qualquer coisinha que acontecer assim, você não vai ter a cobertura da garantia, né? Então é algo que eu optei por não fazer, né? Eu vou fazer as manutenções nas datas que eles dão lá, dos quilômetros, até porque eu sempre acabo alcançando bem antes. E eu não sei até quando eu vou continuar fazendo a manutenção com eles, mas por enquanto eu vou optar por essa opção, eu vou continuar com essa opção, até porque eu não quero perder a garantia da marca. Terceiro ponto negativo são acessórios, ou a falta deles. Esse aqui me pegou de surpresa. Antigamente todas as versões da Meteor vinham com o Tripper e o CC Bar, mas a minha versão Fireball Black 2025, ela veio pelada. Ah, mas é só escolher outra versão. Sim, eu sei, mas a Fireball Black é a que mais me agradava no visual. E por ser uma moto que passa dos 20 mil, seria mais do que justo esses acessórios já virem de fábrica, como nas versões passadas. Adicionar esses 2 acessórios está em torno de R$2.000. Então, na minha visão, é um ponto negativo. Igual eu mencionei antes, a Fireball Black é a versão que eu mais gosto. Ela tem o tanque preto brilhante e ela tem essa escrita no tanque lateral aí, como se fosse as letras da marca, escrito Royal Enfield.
E ela tem muito pouco detalhe em cromado. Essa é a versão que eu mais gosto. Realmente, se eu quisesse muito essas outras opções, eu iria optar por pegar uma Stellar ou uma Supernova, que são as outras versões. Tem mais um ponto pra mim, né? Eu nunca financiei nada, nunca financiei um carro, uma moto. Fiquei muito feliz em poder financiar essa moto que eu queria tanto. E a gente sabe que a gente paga um juros absurdo, a gente, né, acaba às vezes pagando até o valor de 2 motos. E o mínimo que eu esperava era que pudesse contar com todos os acessórios disponíveis. Eu não gosto da bolha também na moto, mas se viesse eu ia ficar feliz, sabe? A moto ia vir completa. Posteriormente eu tirava a bolha e tudo, mas a moto iria vir completa e eu não ia ter o que reclamar na questão de acessórios. Seu quarto ponto negativo é difícil de manobrar. Esse ponto não me afeta tanto, mas é importante comentar sobre ele. A Meteor é uma moto grande e ela é pesada, e isso atrapalha um pouco na hora de manobrar em corredores ou espaços mais apertados. Eu mesmo, na primeira pilotagem, levei um susto tentando mudar de corredor e percebi que ela não esterça tanto quanto outras motos menores. Para quem está começando ou não tem muita prática, pode acabar até tombando a moto por descuido, então atenção. Aqui em casa a gente tem um corredor grande para guardar a moto, a gente tem 2 carros aqui, só que ele acaba sendo um pouco estreito. E sabe aquela manobra que você faz quando você vai estacionar atrás de um carro, que você meio que faz uma curva, chega na lanterna do carro, mais ou menos, e dá uma ré? Então, às vezes isso acaba sendo um pouco até inviável fazer aqui em casa, porque o espaço que acaba tendo é muito curto para fazer isso, e eu acabo tendo que guardar em outro lugar aqui em casa. Por que eu tô comentando isso? Não é uma questão só de fazer uma manobra para você conseguir guardar melhor a moto. É porque se você também tentar fazer isso na força do teu braço, de você pegar atrás da moto, da garupa, que ela tem uns apoios ali pra mão, e tentar forçar ela pra, tipo, arrastar o pneu, sei lá, fica sendo algo meio difícil. Lembrando que o chão aqui em casa ele é rústico, ele não tem piso, então é meio difícil fazer esse tipo de manobra aqui. Não chega a ser um ponto tão negativo, eu só acho que vale a pena comentar com vocês. E tá sendo bem difícil gravar esse vídeo sobre os pontos negativos, porque é uma moto que eu gosto muito e ela entrega muita coisa. Mas vamos lá pro quinto ponto negativo. O seu quinto ponto negativo é o farol e banco de garupa. O farol é bonito, tem até um logo da Royal Enfield, mas a iluminação é bem fraca. A lâmpada principal é amarela e com o tempo o cristal começa a ficar fosco. A iluminação em LED que tem ao redor é praticamente só estética, porque não ilumina quase nada na prática. E o banco de garupa também não agrada muito. Geralmente eu ando com minha noiva, que é baixinha e ela é leve. E mesmo assim ela sente a vibração na parte de trás. Eu também já fui garupa nessa moto, e eu com os meus 70 quilos mais ou menos, achei o banco muito curto e desconfortável para quem tem uma estatura média. Assim, se você for fazer viagens curtas, se você for garupa, você não vai ter problema. Você ficar numa viagem de 30 minutos, 1 hora, tranquilo. Mas acima disso, acho que já vai começar a incomodar. E o ideal seria que você tivesse um CC bar para você repousar as costas e não ficar tão desconfortável. Bom, esses são os 5 pontos negativos. Eu vou começar a falar do bônus, que era uma das coisas mais por fora assim da moto, que eu queria comentar com vocês. Por favor, fica até o final do vídeo e vamos lá, sem enrolação, bora. O extra aqui que vale mencionar é o tempo de espera para receber essa moto. Eu estava totalmente dependendo dela como meio de transporte, né? Então esse ponto me incomodou bastante. Eu entrei em contato com 2 concessionárias, a R10 Royal Enfield e a Royal Enfield da Aricanduva. A R10 me deu um prazo de 30 dias e mesmo insistindo, ninguém me retornava. Já a unidade da Aricanduva foi mais eficiente. Eu comecei a falar com a consultora no dia 28 do 2 e no dia 27 do 3 a moto já estava emplacada comigo, prontinha para rodar. Então fica a dica aí, o prazo de entrega pode variar bastante, então você tem que se organizar. E se você estiver dependendo da moto como eu estava, é bom você tentar fazer tudo quanto antes. O que acontece? Eu ficava cobrando essas 2 concessionárias, né? Porque
Você tem que ficar em cima, cara. Eu tava muito dependendo da moto e eu fiquei em cima deles perguntando mesmo. Eles me davam prazo e tudo, perguntavam se tinha novidade. O pessoal da R10, eu vou mencionar eles assim, tá? Porque eu não sei, eu não lembro mais, eu tenho aquele histórico de conversa. Posso deixar na tela aí, mas vou mencionar como R10. Eles não me deram nem retorno quando as motos chegaram. Eu nem procurei também, né? Porque eu já tava bem encaminhado com a Aricanduva. Eles não me retornavam, eles não falaram nada depois do dia que eles me ensinaram que ia chegar e ficou por assim. E eu não acredito que seja porque eles sabiam que outra concessionária já estava desenrolando comigo. Porque o pessoal fala que parece que eles não se conversam entre si. Já na unidade da Aricanduva, nossa, eu fui bem atendido. A moça que me atendeu, ela fez questão de reservar a moto para mim, então ela pediu os documentos, ela reservou a moto, não tive que dar sinal de nada. Tomem cuidado aí com os golpes da internet, tá? Eu procurei no próprio Google Maps, entrei em contato, liguei para eles, passei meu número para eles e assim que eu passei, ela me chamou no WhatsApp e a gente começou a conversar. Por dúvida, se você tiver insegurança, vai na loja e é o melhor. Mas se você não tem disponibilidade assim para ir até lá, procura no Google Maps a Royfield da Aricanduva e eu acho que isso já pode bastar. Então, como eu tava falando, a atendente ela reservou a moto para mim, pediu meus dados, pediu meus documentos, perguntou quanto que eu ia dar de entrada, como que eu queria fazer, se eu ia pagar documento lá, se eu ia fazer por fora. E cara, apesar de ter sido algo meio burocrático, que na verdade é o que tem que ser feito, eu consegui ficar com minha moto tudo certinho, peguei no prazo que eles falaram mesmo, igual eu comentei aqui, eu comecei a falar com eles no dia 28/2, e no dia 27/3 eu já tava com a moto, já tava emplacada, já tava no meu nome, prontinha pra rodar. Só ramelou ali na questão da primeira manutenção, que eu fiquei sem a moto por uns dias, e isso me deixou bem frustrado. Porque, pra quem não sabe, eu moro em Santo André e trabalho na Vila Olímpia, então pra mim é muito necessário ter uma moto. Para mim ir e voltar é uns 60 km aí. Bom, foi difícil apontar pontos negativos, porque a Meteor 350 entrega muita coisa, principalmente o visual único, e um ótimo custo-benefício por estilo dela. Mas mesmo motos incríveis têm seus efeitos, né? Então eu achei justo compartilhar isso com vocês. E antes de fechar o vídeo, eu vou deixar aqui vocês com um spoiler do que eu quero falar no próximo, e também eu vou deixar aberto aí uma sugestão do que vocês querem ver no próximo vídeo. Eu vou deixar aqui uma Meteor 350 que eu quase comprei. Vou deixar passando as fotos dela aí. E eu vou falar um pouco sobre a história, que é interessante. E vale a pena assistir antes de você fechar negócio com a sua. Lembrando que é a minha opinião, tá? A moto tava muito louca. Tava animal, tava tipo com tudo que eu queria. Com o guidão mais alto. Tava com escape diferente. Tava com mata-cachorro da hora. Ia vir com tripper e com CC bar. E era na cor que eu queria. Então eu vou montar esse vídeo pra vocês aí, falando mais ou menos. E é isso aí. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o like, comenta aí se você também tem uma Meteor ou está pensando em comprar um. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!